Bom dia, galera do sexto ano. Agora nós vamos corrigir as atividades que eu passei para vocês na semana passada, que são as atividades de revisão, tá? Revisão para a prova, que no qual são compostas de 15 questões, tá? E a gente vou corrigir com vocês cada uma dessas questões a partir de agora, tá? Então vamos lá. A primeira questão, ela pergunta o que são camadas concêntricas, tá? A resposta dessa questão vocês irão achar na página 32 do livro didático de vocês, aqui no finalzinho, e que diz que camadas concêntricas são camadas que giram ou que se encontram em torno de um ponto central. Na verdade, elas não giram, elas só se encontram. São aquelas que estão em torno de um ponto central, que no caso do nosso planeta Terra é o núcleo. Então vocês têm que botar camadas concêntricas, são aquelas que estão em torno de um ponto central. São aquelas que estão em torno de um ponto central, ok? Então vamos lá para a segunda questão. A segunda questão diz como a crosta terrestre também pode ser chamada. Crosta terrestre também pode ser chamada de litosfera. Então o outro nome de crosta terrestre é litosfera. Litosfera, ok? Terceira questão pergunta o que é lava, Lembrando, a Terra é formada por 3 camadas principais, que é o núcleo, o manto e a crosta, tá? Isso de dentro para fora. E a lava, ela provém do magma, tá? O magma, ele é um composto por rochas derretidas, e que estão a altas temperaturas. E esse magma se encontra no manto. Aí agora a resposta da questão. A lava, ela é o magma que chega à superfície do planeta Terra. Então a resposta da terceira questão é nada mais. Lava é o magma que chega à superfície da Terra, chega à superfície do planeta Terra. Ok? Então a quarta questão pergunta o que são sismógrafos, tá? Essa resposta dessa questão vocês vão achar lá na página 35, tá? Do livro didático de vocês. E os sismógrafos, pessoal, são nada mais do que equipamentos, tá? Que registram os movimentos resultantes dos terremotos, tá? Os terremotos também podem ser chamados de sismos, e o sismógrafo é nada mais do que o equipamento que vai registrar o movimento resultante de um terremoto no planeta. A quinta questão, que são rochas magmáticas extrusivas? Dê 2 exemplos. Então vamos lá. Essa resposta dessa questão a gente vai achar lá na página 38, tá, pessoal? Onde a gente fala sobre tipos de rochas. Lembrando que nós temos 3 tipos de rochas: as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Então vamos lá. O que são rochas magmáticas extrusivas? E dê 2 exemplos. Então vamos lá. Rochas magmáticas extrusivas são rochas na qual o seu resfriamento ocorre na superfície terrestre, tá? São aquelas na qual o processo de resfriamento ocorre na superfície terrestre. Exemplos de rochas magmáticas extrusivas: pedra-pomes e basalto, ok? Rochas magmáticas extrusivas são aquelas rochas no qual seu processo de resfriamento ocorre na superfície terrestre, e como exemplo desse tipo de rochas nós temos a pedra-pomes e o basalto. Sexta questão, o que são rochas magmáticas intrusivas? E dê exemplos. Não confundam, eu falei primeiramente as extrusivas, agora eu vou falar das intrusivas. As intrusivas são aquelas que o resfriamento ocorre lentamente dentro do vulcão, ok? A extrusiva ocorre na superfície do planeta, na parte externa, e a intrusiva é aquela que o resfriamento ocorre lentamente dentro de um vulcão. Então botem aí na sexta questão. Rochas magmáticas intrusivas são aquelas na qual o seu resfriamento ocorre lentamente dentro do vulcão. Exemplo de rochas magmáticas intrusivas: granito. Okay? O granito é um exemplo de rocha magmática intrusiva, no qual seu resfriamento ocorre dentro do vulcão. Ok? Sétima questão. Quantas e quais são as etapas existentes na formação de rochas sedimentares? Então vamos lá.
Na formação de rochas sedimentares, nós temos 3 etapas, que são a etapa de sedimentação, a etapa de compactação e a etapa de cimentação, tá? Então são 3 etapas, tá? E são as etapas de sedimentação, compactação e cimentação, ok? Então vamos lá, agora a próxima questão, que é a 8ª questão, que são rochas metamórficas. Primeiramente, vamos logo associar o conceito de metamorfismo, que dá origem ao nome metamórfica. Metamorfismo é nada mais do que transformação. Então as rochas metamórficas são rochas que sofrem transformações a partir de outros tipos de rochas, tá? Então essa rocha metamórfica ela pode derivar de uma rocha magmática ou de uma rocha sedimentar, tá? Então rochas metamórficas, ponham aí, são rochas que sofrem transformações a partir de outros tipos de rochas. Rochas que sofrem transformações a partir de outros tipos de rochas. Ok? Essas transformações ocorrem pelos efeitos das altas temperaturas e da alta pressão que existem no seu processo de formação. Ok? Então vamos lá. 9ª questão, o que é atmosfera? Então vamos lá para falar o que é atmosfera. Vocês vão achar essa resposta lá na página 48. Ok? Então, a atmosfera é nada mais do que a camada de gases que envolve o planeta Terra. Atmosfera, camada de gases que envolve o planeta Terra. Ok? 10ª questão. Em quais camadas a atmosfera é dividida? Explique cada uma. Ok? Então vamos lá. Resposta dessa questão a gente acha aqui na página 49. E a gente, tá? Essa é uma resposta já bastante grande, essa resposta, tá? Onde a gente vai ter que falar sobre cada camada que forma a atmosfera. Então vamos lá falar sobre cada uma. A primeira camada é a troposfera. Botem aí, troposfera. E aí vamos logo explicar sobre ela. Sua temperatura varia de 40 graus Celsius a temperaturas abaixo de zero. Ponto seguido. É nessa camada que ocorrem chuvas, trovões, furacões e etc. Ponto seguido. A troposfera contém vapor d'água, oxigênio, gás carbônico e, entre outros elementos, poeira e gases poluentes. Ponto seguido. É a única camada adequada para os seres vivos respirarem normalmente, pois à medida que nos distanciamos da superfície, o ar se torna mais rarefeito e é muito difícil respirar, tá? O que seria um ar rarefeito? É um ar com baixa concentração de oxigênio. A segunda camada é a camada da estratosfera. Notem aí, estratosfera. Nessa camada quase não existe gás oxigênio e é bastante fria. Nela encontramos o gás ozônio, que forma a camada de ozônio, responsável por proteger a Terra de grande parte dos raios solares. Terceira camada é a mesosfera. Nessa camada a temperatura é muito baixa e não há nuvens para absorver energia solar. É nessa camada que os meteoros se incendeiam. Quarta camada é a termosfera. Nessa camada, a radiação ultravioleta do Sol é intensa e a temperatura é um pouco mais alta que nas demais camadas. É na termosfera que ocorrem as propagações das ondas de rádio. Tá? E a última camada é a exosfera. Última camada da atmosfera terrestre. É considerada a camada limite entre a Terra e o espaço. Ponto seguido. Nela estão localizados diversos satélites artificiais e telescópios espaciais. Então aí são as 5 camadas que formam a atmosfera. Novamente, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Ok? Então agora vamos à 11ª questão, tá? Que pergunta o que é hidrosfera. Aí aqui na página 48 nós também temos a resposta dessa questão do livro didático. Hidrosfera, pessoal, é a camada de água, né? A camada de água que forma o planeta Terra e que correspondem a rios, mares, oceanos, demais locais com água, ok?
Então, novamente, hidrosfera, camada de água existente na Terra e formada por rios, oceanos, mares e demais locais com água. Ou seja, qualquer corpo d'água, um igarapé, um lago, todos estão dentro, tá, dessa camada chamada de hidrosfera. Ok? 12ª questão, tá? 12ª questão está perguntando quais os gases com os respectivos percentuais existentes na atmosfera terrestre. Então vamos lá. Então nós temos 78% da atmosfera é formada pelo gás nitrogênio. 78% da atmosfera é formada pelo gás nitrogênio. 21% da atmosfera é formada pelo gás oxigênio, que é o gás que nós utilizamos na nossa respiração. E 1% da atmosfera é formado por outros gases, que são gás carbônico, vapor d'água e ozônio, por exemplo. Então essa é a constituição da atmosfera terrestre. 78% formado pelo gás nitrogênio, 21% formado pelo gás oxigênio e 1% formado pelos outros gases, que são o gás ozônio, o vapor d'água, o gás carbônico e etc. Ok? 13ª questão. Como é conhecido o período paleolítico e o período neolítico? Então nós voltamos aqui na página 44 e nós teremos a resposta dessa questão. O período paleolítico, pessoal, ele é conhecido como o período da pedra lascada, tá? Onde o homem primitivo ainda não, trabalhava os objetos feitos de pedra para realizar suas atividades de caça, por exemplo. E o período neolítico, ele é conhecido como período ou idade da pedra polida. Por quê? Porque nesse período os homens já estavam trabalhando, a pedra melhor, já estavam trabalhando com objetos de cerâmica, então eles já tinham um conhecimento melhor da utilização desses objetos naturais, dessa matéria-prima à sua disposição. Então a resposta da 13ª, o paleolítico é a idade da pedra lascada e o neolítico é a idade da pedra polida. 14ª questão, o que são fósseis? Tá? Isso a gente acha aqui na página 45, tá? Então, fósseis, pessoal, são restos ou vestígios de animais, vírgula, são restos ou vestígios de animais, vírgula, partes de plantas e micro-organismos aprisionados em camadas de sedimentos, tá? Então, fósseis são restos ou vestígios de animais, vírgula, partes de plantas e micro-organismos aprisionados em camadas de sedimentos, ok? E a última questão, quem são os paleontólogos, tá? Então, quem são os paleontólogos também a gente acha aqui na página 45 do livro didático de vocês aqui no finalzinho, tá? Então, os paleontólogos são aqueles profissionais que, por meio dos fósseis, estudam formas de vida que existiram no passado distante, tá? Então, mais uma vez, paleontólogos são profissionais que, por meio dos fósseis, estudam formas de vida que existiram no passado distante, ok? Então, está corrigida a revisão, pessoal. Estão corrigidas aí as 15 questões da revisão de vocês. Eu espero que vocês respondam, corrijam essa revisão para vocês poderem fazer uma boa prova online, tá? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Podem postar nos comentários, que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida dos senhores e das senhoras. Ok? Tenham um bom dia, tá? E até a próxima.